Na aula de hoje a gente vai ver como que você pode reutilizar as variáveis entre tópicos. Na aula anterior eu já mostrei para vocês como que você pode utilizar a variável e tornar ela uma variável global e até mesmo definir ela em diferentes tópicos. Mas se eu quisesse de repente utilizar valores dela em outros tópicos, como que eu posso fazer isso não só definindo ela como uma variável global? Vamos voltar para o nosso Copilot aqui. Basicamente, aqui a gente pode definir variáveis, igual como você está vendo. Posso definir o tipo da variável que vai ser utilizada também. Então, como você pode ver aqui, essa variável ela é uma variável limitada ao escopo do tópico, mas eu posso colocar ela como receber valores de outros tópicos, variável global, que tem acesso diferente e tudo mais. Posso simplesmente salvar e ter configurações diferentes também para essa variável. Renato, como que funcionaria se eu fosse para um tópico diferente? Vamos tentar encontrar essa variável de serviço. Eu vou para os tópicos aqui. Posso ir para os tópicos, por exemplo, de tchau, que é para eu finalizar a conversa, quando eu estou finalizando uma conversa, né, com o usuário. E se eu quisesse fazer uma pergunta aqui e utilizar a mesma variável de serviço, será que eu consigo? Quando eu clico aqui em variável, como você pode ver, deixa eu colocar um teste aqui. Teste. Se eu colocar aqui para selecionar a variável para mim, você vai ver que ele vai ter a opção, deixa eu só selecionar algumas opções aqui para ele, variável do tipo string, também de texto, né? Mas como você pode ver aqui, a variável customizada não está disponível, tem a variável 1 só, que é a variável que eu estou trabalhando. E dentro de sistema, você vai ver que não vai ter um var serviço aqui. Por quê? Eu permito que a variável seja utilizada em outros tópicos, mas eu não estou utilizando ela como global. Então isso dificulta para eu passar de um lugar para o outro. Então como que eu faria de repente se eu quisesse salvar ela em diferentes tópicos? Vou salvar esse tópico para a gente ir para o anterior e a gente transformar aquela variável numa variável global. Então eu posso aqui, rolar aqui e ir na parte de conversação, se eu não me engano é essa conversação aqui que eu estava utilizando. E aqui tem a minha variável e o que eu posso fazer com ela aqui, eu posso definir ela como variável global. Então permitir que ela se transforme em outro, carregue isso através de outras sessões também, seja utilizado isso através de forma global, recebendo valores externos e tudo mais. Posso fazer uma série de configurações. Agora, se eu volto para os meus tópicos, para um tópico goodbye, por exemplo, que é o que a gente estava utilizando. E aqui, como você pode ver, se eu seleciono o valor da questão, ele está disponível a variável de serviço, agora com uma regrinha diferente. Você pode ver que ela está com global.var serviço, diferente das anteriores, que é var tópico.var. Por quê? Porque é uma variável de serviço, é uma variável global que a gente está utilizando e através dessa variável global a gente está utilizando uma variável só para definir múltiplos valores. Renato, legal, entendi como funciona para salvar. Mas se eu quiser mostrar o valor de uma outra variável, basicamente você pode entrar dentro de qualquer mensagem ou questão que você esteja utilizando, clicar em inserir variável e a partir desse momento você vai ter a sua variável disponível, que antes a gente não tinha. Como vocês viram, agora há pouco, a gente não tinha essa variável disponível e agora a gente tem. E a gente pode inclusive ver os detalhes dessa variável. A gente pode ver que essa variável ela é global, a gente pode ver todas as referências onde está sendo utilizada. Então você pode ver, está sendo utilizada dentro do conversation start, que é o tópico anterior, né? E você pode exibir essa variável dentro da conversa também. Então, se eu quiser inserir dentro desse tópico aqui, eu também poderia. E através disso, eu estou rastreando, eu estou passando essa variável e utilizando uma variável só. Por que é importante? Porque se você tem, por exemplo, o nome do usuário, e-mail dele, qual que é o CPF dele, ou qualquer informação relativa ao cliente ou ao pedido que ele está fazendo, não faz muito sentido você, toda vez que você começar uma nova conversa ou ir para um tópico diferente, você fazer as mesmas perguntas. Às vezes faz sentido você salvá-la como global.
e você consegue reutilizar isso em diferentes momentos. Renato, além dessa variável que eu consigo utilizar aqui, as customizadas, a de sistema você também consegue utilizar. Mas se eu quisesse ver as do ambiente, também posso utilizar. E se eu quisesse customizar a minha fórmula, eu também poderia utilizar aqui. Então aqui eu poderia fazer uma validação, por exemplo, tópico, ponto e o var. Aqui é a variável que eu estou utilizando. Global, ponto, a var serviço. Porque eu tenho essa variável disponível. Com essa variável disponível eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tanto manipular, fazer condições. Então aqui é um exemplo de questão, né? Mas se eu quiser adicionar uma condição, eu posso validar essa condição com base numa variável selecionada. Então, se a var serviço for igual a desenvolvimento, eu faço uma determinada ação. Caso contrário, eu faço outra. Então, essa é uma das formas que a gente tem disponível para a gente reutilizar as variáveis através de mensagens, exibir elas. A gente pode salvar essas informações e forçar novos valores para essa variável, bem como a gente pode fazer a gestão dessas variáveis através de fazendo parse values, né, que a gente tem a opção, limpando essas variáveis também, que é uma outra opção que a gente tem disponível, que é novo essa funcionalidade dentro do Copilot Studio, definindo a variável como a gente viu na aula anterior, e se você quiser rastrear as variáveis, é sempre seleciona a variável, você vai ver a referência de onde ela está sendo utilizada, e quais outros tópicos utilizam a mesma variável. Isso fica fácil. Se tiver algum problema com a variável dela está sendo atualizada e você não encontra onde, selecionando a variável fica muito mais fácil de encontrar, bem como no menu superior. Então essa foi a aula que a gente entendeu como que a gente pode reutilizar as variáveis dentro do nosso tópico. Te vejo na próxima aula.